O homem que consegue dominar o primeiro pensamento ao abrir os olhos pela manhã detém as chaves que governam os resultados de toda a sua jornada diária. Muitas pessoas iniciam a semana amarradas pelo peso das preocupações e da pressa, tornando-se escravas do acaso, enquanto a Bíblia nos ensina em Provérbios que o coração do homem pode planejar o seu caminho, mas é o Senhor quem dirige os seus passos. Se você aceita o desafio de reprogramar sua primeira percepção agora, antes de levantar da cama, manifeste sua fé, deixando um amém nos comentários e inscreva-se para receber essa palavra que ajusta o rumo da sua semana. Respire fundo e aquiete sua alma, pois o que você está prestes a ouvir não é uma fórmula mágica, mas um princípio de alinhamento com a verdade divina que separa aqueles que apenas sobrevivem daqueles que prosperam no que colocam as mãos. O silêncio da madrugada é o território de Deus, o momento em que a mente ainda está livre das influências do mundo. É aqui que você planta a semente da colheita dos próximos 7 dias. Saiba que a Escritura declara que o Senhor renova as suas misericórdias a cada manhã. E é exatamente nessa renovação que mora a oportunidade de mudar o desfecho de qualquer situação que parecia travada até ontem. Existe uma diferença fundamental entre quem acorda reagindo ao barulho do mundo e quem desperta exercitando a soberania sobre o próprio pensamento. Imagine uma construção onde o alicerce é colocado sem qualquer nível, dependendo inteiramente da sorte para não desmoronar. Assim, vive quem pula da cama e entrega sua atenção imediata ao caos, às notícias negativas ou à ansiedade pelo que ainda não aconteceu. Napoleão Hill, em suas observações sobre a arquitetura do sucesso, compreendeu que o desejo ardente, quando acionado nos minutos críticos do despertar, age como um filtro que altera a percepção do indivíduo. Quando a Bíblia diz para buscarmos primeiro o reino de Deus, ela está revelando a lei da prioridade absoluta. Aquilo que você ocupa primeiro governa o restante do tempo. Você já se pegou, antes mesmo de tocar o chão, listando tudo que pode dar errado até a sexta-feira? Esse ciclo de pensamento não é apenas uma distração, ele é um furto sistemático da sua capacidade de enxergar soluções que já estão ao seu redor. A mudança de sorte que você busca não é um evento fortuito ou um golpe de magia, é o resultado direto de uma clareza que só emerge quando você limpa o horizonte da sua mente. Quando a palavra diz que quem encontra uma esposa encontra o bem, ou que o diligente domina, ela descreve comportamentos e não apenas milagres isolados. O ato de acordar e deliberadamente direcionar o foco para as promessas de Deus e para o objetivo que você almeja exige uma disciplina física quase heróica. Considere agora a história de um servo que precisou realizar uma missão impossível contra um exército numeroso. Ele não começou o dia perguntando se seria possível ou quanto medo sentia. Ele começou buscando uma orientação que não dependia da visão limitada dos homens. A sua rotina de sucesso começa na neutralização do medo, e o medo só se neutraliza pela substituição. Não se tenta tirar um pensamento ruim da mente através da força bruta, mas através da ocupação daquela vaga por uma ideia de valor, um propósito definido, um verso bíblico que declare sua posição como filho do rei. Se você não ocupa o seu pensamento com o que deseja, o mundo o ocupará com o que ele quer que você tema. Observe a estrutura de alguém que decide dominar essa primeira hora. Esta pessoa percebe que o celular, ao despertar, é o maior inimigo da sua sorte, pois ele é a porta de entrada para a agenda de outras pessoas, para o pânico social e para a comparação inútil. Ao deixar o dispositivo de lado e elevar os olhos para o autor da vida, você estabelece um precedente de autoridade. Em Deuteronômio,
ao conselho de meditar na lei do Senhor de dia e de noite. E essa meditação matinal não é um exercício monástico afastado da vida prática, mas o combustível para a execução precisa das tarefas que trarão provisão. A prosperidade, conforme entendida na sabedoria bíblica, é a conjunção de preparação, trabalho honesto e o favor do alto. Sem a sua mente focada ao acordar, a preparação é falha e a energia é desperdiçada em direções erradas. Muitos tentam mudar a situação financeira ou os conflitos relacionais, mudando a estratégia externa, quando o erro fundamental está na bússola interna que aponta para o lugar errado toda manhã. Se você continua se levantando e deixando que as circunstâncias ditem seu humor ou seu plano de ação, você está vivendo na retaguarda da sua própria história. A mudança de sorte acontece quando você passa a liderar o seu dia com a consciência da presença de Deus. Não existe acaso no plano divino. Existe preparação que encontra a porta aberta. Quando você se levanta com gratidão e com o propósito definido, você começa a notar oportunidades que estavam invisíveis ontem, simplesmente porque agora seus olhos estão treinados para o alvo e não para o obstáculo. Nesse contexto, a meditação sobre a provisão não é ignorar a escassez, mas reconhecer a fonte que é inesgotável. Napoleão Hill falava da necessidade de um plano definido. A Bíblia fala da necessidade de um coração sábio que enumera os seus dias. Quando os dois conceitos se fundem, você para de tentar controlar o impossível e começa a dominar o possível com excelência. Pense em alguém que possui um projeto importante, mas está paralisado pelo temor da falha. Se essa pessoa começa o dia lendo palavras de encorajamento ou simplesmente orando para ter sabedoria e não força, ela remove o peso que a impedia de caminhar. A sorte, neste sentido, é o nome que damos à diligência que, abençoada, encontra a janela de oportunidade que se abriu exatamente no momento da sua prontidão. A repetição desse hábito gera algo que muitos chamam de intuição, mas que a Escritura denomina como o dom de discernir os tempos e as estações. Você se torna sensível ao que é irrelevante. Durante o desenrolar da sua semana, você perceberá que muitas das coisas que antes tiravam sua paz perderam o peso. Não porque o problema mudou, mas porque você mudou a escala da sua importância. A sua atenção é a moeda mais valiosa que você possui, e gastá-la nas primeiras horas com preocupações é o equivalente a entregar o seu salário para um estranho na rua. Guarde a sua mente, pois dela procedem as fontes da vida, e essas fontes definem o nível de sucesso que você alcançará. Não subestime a dificuldade técnica desse movimento. É muito mais fácil reclamar das tarefas do dia do que investir 5 minutos em organizar o pensamento e clamar por direção. A tendência natural é o caos, e o caos atrai mais caos. Para subir de nível, você precisa de um esforço consciente de oposição. Se você está vivendo uma situação em que todos ao seu redor estão em constante estado de estresse e derrota, ser aquele que acorda com propósito se torna um ato de resistência bíblica. A promessa é que você será como a árvore plantada junto às correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não murcham. Isso não é uma promessa de que não haverá sol forte ou ventos contrários. É uma garantia de sustentação interna inabalável. Ao observar o curso de quem alcançou o que chama de sucesso, ou em termos bíblicos, de quem cumpriu o seu chamado, nota-se que nenhum deles iniciou a semana pedindo licença para as circunstâncias. Eles estabeleceram o tom. Eles foram a causa, não o efeito. Se você deseja que esta semana seja diferente das anteriores, a mudança de paradigma não deve esperar por nenhuma condição climática favorável ou por uma oportunidade externa específica.
Ela acontece no momento em que os seus pés tocam o chão com a convicção de que você não está indo para um campo de batalha desprotegido, mas para um território de trabalho onde você, aliado à verdade absoluta das Escrituras, tem o poder de transformar esforço em resultado. O que você fará amanhã ao despertar é a decisão mais poderosa da sua semana. O padrão que você estabelecer ali, silenciando o ruído e focando naquilo que é eterno e essencial, determinará se você será o capitão do seu destino ou apenas uma folha levada pelo vento da incerteza. A questão que permanece é se você possui a disciplina necessária para trocar o prazer do hábito automático pelo benefício do hábito consciente. A resposta a essa pergunta é o que vai separar seus resultados de agora em diante. Pense sobre qual seria a sua prioridade única, aquela que, se fosse concluída esta semana, mudaria o curso da sua vida, e perceba como essa clareza diminui a carga da ansiedade que você carrega. Muitas vezes, a barreira invisível entre onde você está e onde deseja chegar não é a falta de recursos ou de competência, mas a fragmentação da sua atenção logo nos primeiros minutos do dia. Pense em alguém que acorda e, antes de qualquer oração ou reflexão, entrega sua mente a notificações, notícias de tragédias ou comparações inúteis nas redes sociais. Essa pessoa não está apenas começando o dia, ela está sendo programada por fatores externos. Ela se torna um barco sem timão em meio a uma tempestade de opiniões alheias. Em contrapartida, aquele que disciplina o seu despertar para centrar-se na verdade bíblica, cria uma blindagem mental que é inquebrável por qualquer evento circunstancial. A diferença de resultados não é de apenas um grau, é de natureza. Um caminha reagindo aos problemas, o outro avança implementando soluções. A pergunta que você precisa confrontar é se você tem agido como o arquiteto da sua semana ou como o espectador dela. A natureza humana tende ao repouso e à distração, mas a Bíblia nos ensina que o reino de Deus é tomado por esforço. Esse esforço começa na sua cama, no silêncio que antecede o barulho do mundo. Se você permitir que essa verdade enraize, a sua percepção sobre problemas mudará. O obstáculo deixa de ser uma barreira definitiva e passa a ser apenas um desafio que exige uma nova perspectiva. Observe o conceito de gestão de tempo sob a ótica de quem entende que o tempo é o recurso mais escasso e valioso que existe. Muitas pessoas gastam energia mental lamentando o ontem ou temendo o amanhã, perdendo de vista o único momento em que a vida realmente acontece. Agora, aqueles que prosperam, tanto na Bíblia quanto na observação da história, são mestres em viver sob o princípio da diligência. Diligência não é pressa, é foco persistente. Se você se comprometer a dedicar os primeiros 15 minutos do seu dia, ao acordar, para alinhar seus pensamentos e propósitos com princípios eternos, você verá que ao meio-dia, sua produtividade e paz serão superiores à de quem passou a manhã tentando apagar incêndios causados pela própria falta de direção. Imagine o seu dia como uma tela em branco sendo pintada com pinceladas de intenção. Se você não pega o pincel, outros pegarão e ditarão a cor que sua história terá hoje. A autoridade bíblica sobre a mente não é apenas um conselho de bem-estar, é uma estratégia de sobrevivência e crescimento. Ela protege contra o desânimo que surge ao ver que as coisas não acontecem na velocidade que o desejo apressado exige. A frustração muitas vezes nasce do desalinhamento entre a expectativa do que se quer colher e o preparo do que se está plantando hoje. Se você semeia desordem no despertar, dificilmente colherá clareza na tomada de decisão. Considere o contraste entre uma mente ansiosa e uma mente ancorada em promessas inabaláveis.
A ansiedade é, no fundo, uma tentativa de controlar o futuro com os recursos limitados do presente. A confiança bíblica, por outro lado, é a convicção de que você está sendo sustentado por alguém que é maior que qualquer circunstância desta semana. O medo de não ter o suficiente ou de perder algo precioso esvazia a sua capacidade de ver as oportunidades de provisão que estão à sua frente. Ao mudar a sua forma de acordar, você deixa de ser uma vítima das circunstâncias e passa a ser um gestor da realidade que Deus colocou em suas mãos. Esse deslocamento de foco do problema para a promessa é o que torna possível que um homem ou uma mulher de fé atravesse desertos sem murmurar e enfrente muralhas sem desmoronar. O sucesso não é um prêmio aleatório, é o subproduto natural da fidelidade em coisas pequenas. Se você não é fiel nos pensamentos que habitam sua mente ao acordar, como poderá ser fiel nas grandes responsabilidades que deseja que lhe sejam confiadas? Existe um perigo silencioso em subestimar o poder de um único hábito. Pequenas alterações no seu comportamento diário não trazem resultados imediatos, o que faz com que muitos desistam no terceiro ou quarto dia. Contudo, quando olhamos para a consistência como um valor inegociável, o milagre da cumulatividade entra em cena. Imagine o composto dos seus dias. Se cada manhã você reforça a sua identidade em Cristo, sua resiliência diante da crítica, do estresse ou da falha se torna algo natural. Você não está mais forçando um otimismo artificial. Você está colhendo os frutos de uma raiz que foi regada pelo entendimento da verdade logo cedo. A estabilidade emocional que você tanto busca não é um destino que você alcança ao final da semana. Ela é o combustível que você precisa injetar no seu motor todas as manhãs. Muitos buscam a paz na distração, em entretenimento, em escapismo, mas isso é como tentar apagar um fogo com gasolina. A verdadeira paz vem da ordem, e a ordem vem do reconhecimento de quem é Deus e quem é você. Ao decidir alinhar sua primeira hora do dia, você está declarando que, embora o mundo possa ser caótico, o centro da sua vida é governado por princípios que não oscilam conforme a economia, a opinião pública ou o seu humor momentâneo. Pense comigo na clareza como uma lente. Quando ela está suja, a vida parece nebulosa, confusa e cansativa. Cada tarefa parece uma montanha e cada conflito parece um abismo. Mas, quando a lente é limpa através da meditação na verdade, o seu horizonte se expande. Você começa a enxergar saídas onde antes só via paredes. Essa mudança de visão é acessível a qualquer pessoa que tome a decisão consciente de controlar o seu despertar. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de uma disciplina espiritual e prática que tem sido utilizada há milênios. A história nos mostra que os grandes realizadores sempre foram pessoas que entenderam a importância de dominar a própria mente antes de tentar dominar o próprio ambiente. E a regra é clara: você nunca terá sucesso em algo que não consegue dominar na sua própria esfera de controle pessoal. De que adianta querer liderar, servir ou construir se você ainda é escravo dos pensamentos que te levantam da cama, com o peso da derrota já pré-estabelecida? A verdadeira mudança de sorte, como muitos chamam o sucesso ou a prosperidade, é na verdade a mudança do seu modo de operação diante da vida. É a saída da passividade para a proatividade guiada por valores que permanecem, mesmo quando as circunstâncias ao redor desabam. Qual é, portanto, o padrão que você se propõe a seguir amanhã de manhã? Se você tivesse apenas uma oportunidade, uma única hora para definir a trajetória dessa semana, o que você faria de diferente? A maioria das pessoas evitaria essa pergunta porque ela exige responsabilidade. É muito mais fácil culpar o mercado, o trabalho, a saúde ou até o tempo do que encarar o espelho
e admitir que você foi o responsável por não ter preparado o seu terreno. Essa semana pode ser o ponto de virada definitivo da sua jornada, mas esse retorno não virá de fora. Ele virá do seu íntimo, dessa nova postura que você adota diante do despertar. O desapego das urgências falsas que tentam dominar o seu tempo, aliada à fixação em princípios eternos, cria uma força de vontade que é, em última análise, a ferramenta da graça operando em sua vida. A fé não é apenas acreditar que Deus pode mudar a sua sorte. A fé é agir como alguém que já caminha na confiança de que essa mudança é o resultado de uma vida vivida sob alinhamento. A próxima oportunidade de provar isso não é no final do mês, é ao abrir os olhos amanhã cedo. O que você permitirá que preencha os vácuos dos primeiros minutos de consciência? Será o ruído do mundo ou a convicção do seu propósito? Essa é a decisão que fará toda a diferença entre uma semana de sobrevivência e uma semana de conquista. A solução para o seu maior desafio de produtividade ou de paz mental está escondida nessa pequena transição de hábitos. Como você sente que a sua visão de futuro mudaria caso você se tornasse o mestre e não o escravo das suas próprias manhãs pelos próximos 7 dias? Considere por um instante a diferença entre aquele que se levanta para reagir ao ambiente e aquele que se levanta para ditar o tom da própria existência. O primeiro é como uma folha seca ao sabor do vento, onde a rajada bater, ele vai. Recebe uma notícia ruim, entra em colapso, encontra um obstáculo inesperado, desiste. Por outro lado, o segundo entende que a sua alma é um jardim que precisa de cultivo diário. Se você não planta as sementes da convicção, da ordem e da gratidão nos primeiros minutos do dia, a erva daninha do caos, da ansiedade e da queixa certamente encontrará ali um espaço fértil para se instalar. A vida não admite vácuo. Se você não é o autor dos seus pensamentos ao acordar, você inevitavelmente se torna o leitor das mensagens de pânico que chegam via notificações, e-mails e demandas alheias. Imagine que a sua mente é uma fortaleza e que os portões dela se abrem exatamente no momento em que a luz do sol toca o seu rosto. Permitir que o barulho externo entre antes de você estabelecer o seu protocolo de paz é como deixar os portões abertos para uma invasão silenciosa. Você percebe o peso dessa escolha? Existe uma categoria de pessoas que não entende por que, apesar de todo o esforço, os resultados parecem sempre escorregar entre os dedos. A resposta raramente está na falta de capacidade. Quase sempre está na falta de direção que deveria ter sido definida na quietude das primeiras horas. O tempo é a única moeda que não pode ser recuperada, e desperdiçá-la no início do ciclo diário é como tentar encher um balde furado com a esperança de que, no final do dia, ele ainda contenha o essencial. Muitos buscam fórmulas mágicas para prosperar ou para alcançar aquele patamar de estabilidade que parece sempre distante. No entanto, a base de qualquer grande construção, seja ela um negócio de sucesso ou uma família equilibrada, reside na regularidade com que você vence a sua própria vontade preguiçosa. Napoleon Hill, em suas observações sobre as leis do sucesso, frequentemente enfatizava que a mente humana é como um ímã. Ela atrai, consciente ou inconscientemente, os reflexos daquilo que a domina. Se você começa o dia saturado de desculpas, a sua mente buscará o dia inteiro justificativas para essas falhas. Se, por outro lado, você começa o dia com uma imagem clara do que deve ser realizado, com o espírito revestido de gratidão e os olhos fixos na integridade, você começa a enxergar oportunidades onde outros só enxergam problemas. Você já notou como as situações parecem mudar de aparência conforme a nossa percepção? Um problema financeiro, quando encarado em um estado de espírito derrotado, parece um fim de linha. Quando encarado por alguém que decidiu,
antes de sair da cama, que manteria o foco na solução e na constância, esse mesmo problema passa a ser apenas um desafio temporário, um degrau a mais na escada que leva ao próximo nível. Não é que o mundo lá fora tenha mudado. O que mudou foi o seu modo de operação. Você parou de ser aquele que sofre a vida e começou a ser aquele que a conduz. Essa transição exige um desapego radical da ideia de que o sucesso acontece por acaso. A sorte, como costumam dizer os sábios, é um nome que a preguiça dá ao esforço constante que não está sob o seu controle imediato. Pense na trajetória de alguém que decidiu, pelos próximos 7 dias, não se permitir uma única hora de vitimismo. Essa pessoa começa o dia lendo algo que edifica, organizando as prioridades por ordem de valor e recusando-se a alimentar conversas ou pensamentos que drenam sua energia. Pode parecer um exercício simples, quase ingênuo para quem vive na correria. Mas tente sustentar isso. Mantenha essa disciplina por 48 horas e você notará uma inquietação interna. Seu ego tentará te convencer de que você está sendo rígido demais, que um pouquinho de reclamação não faz mal a ninguém. Essa resistência é o sinal mais claro de que você está no caminho certo. Aquilo que é fácil não transforma. A transformação habita a zona de resistência, onde você escolhe a virtude em detrimento do impulso. O convite é para você experimentar essa mudança de frequência logo no amanhecer desta semana. E se você concordar que esse alinhamento mental é a chave para resultados mais sólidos, deixe um comentário reafirmando o seu compromisso com a disciplina. Porque quando você declara em voz alta ou por escrito o seu propósito, você cria uma barreira entre a sua intenção e a facilidade do desleixo. Existe uma autoridade que brota quando você para de buscar validação externa e começa a buscar o cumprimento do seu dever pouco a pouco, dia após dia. Nada vence a persistência de quem sabe para onde está indo. Nenhuma tempestade de incertezas consegue derrubar um alicerce que foi conferido todas as manhãs com convicção e clareza. Você compreende a magnitude disso? A maioria busca o efeito, mas poucos se dispõem a cuidar da causa. As pessoas querem colher frutos colossais, mas não querem regar a raiz antes que o sol esquente. O que você permitir que se instale na sua mente, logo que os olhos abrirem, definirá o nível de inteligência, de calma e de proatividade que você terá disponível ao meio-dia. Não negligencie esse processo, pois ele é a fronteira final entre ser um figurante ou ser o protagonista. Olhe para a próxima manhã como uma tela em branco. Você será o pintor que trará ordem ao caos ou deixará que as pressões da vida respinguem cores cinzas na sua tela antes mesmo de você chegar à cozinha para o café? A oportunidade de reconfigurar o seu destino não está em nenhum evento futuro. Ela está condensada nos breves segundos que precedem a sua saída da cama. O tempo que você reserva para esse alinhamento não é uma perda de tempo. É o investimento que garante que o restante das suas horas não será jogado fora. É uma estratégia de precisão. Aqueles que entendem o funcionamento da mente humana e as leis da produtividade que sustentam a prosperidade real, sabem que a vitória acontece primeiro no silencioso campo de batalha da mente, muito antes de se materializar nos resultados que todos podem enxergar. Sinta por um momento a diferença que faria despertar sem aquela sensação de estar carregando o mundo nas costas. Sinta a clareza que surge quando você sabe exatamente quais são os seus objetivos inegociáveis. Essa, afinal, é a real definição de liberdade. Não é fazer o que você quer quando quer, mas ser capaz de comandar a si mesmo para fazer o que é necessário. Quando você se domina, o mundo deixa de ser um oponente que te dita regras e se torna um espaço que se curva à sua determinação. Mas atenção!
Esse controle não é baseado em orgulho, e sim em humildade. É a humildade de reconhecer que você precisa de uma estrutura, de um plano e de uma conduta superior para não ser engolido pela mediocridade. Napoleon Hill observava que quase todos os que tiveram sucesso notável tinham uma causa, uma missão clara. Sem isso, você está apenas girando em torno de si mesmo. E qual é a sua missão para os próximos 7 dias? Se você não puder responder a essa pergunta rapidamente, talvez esteja aí a razão da sua estagnação. Imagine que ao acordar, em vez de se perguntar o que tenho que fazer para sobreviver hoje, você se perguntasse o que posso entregar de valor que ninguém mais está disposto a entregar. Essa pequena mudança de lente altera toda a sua postura. Deixamos de ser pedintes de sucesso para nos tornarmos criadores de soluções. E é exatamente nessa mudança de perspectiva que o ambiente ao seu redor começa a reagir. As pessoas percebem quando alguém está operando com um senso de propósito definido. Elas respeitam, elas seguem, elas confiam. Tudo isso parece, em primeiro momento, apenas uma questão de atitude, mas aprofundando a análise, é uma questão de alinhamento com leis imutáveis. Onde há constância, há colheita. Onde há caos matinal, há desordem nos resultados. Pense nos próximos 7 dias não como uma sequência de obrigações, mas como um campo de treinamento onde você está forjando uma versão mais resiliente de si mesmo. Se algo sair do script, ótimo. A sua capacidade de se adaptar sem perder a essência do seu plano original é o que separa os amadores dos especialistas. Você continua achando que é o acaso quem dita a sua sorte? Ou você começa a ver que ela é, na verdade, uma construção arquitetada na serenidade da primeira hora do dia? Se a vida estivesse te dando uma chance de refazer o seu processo de construção, o que exatamente você mudaria na sequência dos seus primeiros movimentos ao despertar? A arquitetura do sucesso não começa com grandes gestos públicos, mas na arquitetura minuciosa dos pensamentos que você permite que entrem em sua mente assim que os olhos se abrem. Muitas pessoas cometem o erro fatal de permitir que o fluxo de informações externas, o caos, as manchetes, a urgência dos outros, dite o tom da sua primeira hora. Hill chamava isso de ceder o controle do seu próprio território mental. Pense em um capitão de navio que permite que os passageiros escolham a rota em meio à tempestade. É exatamente isso que você faz quando checa o celular antes de consolidar sua própria direção. O segredo da mudança que você busca está na imposição de uma ordem interna que precede qualquer estímulo externo. Quando você se recusa a ser interrompido pelas demandas alheias, logo cedo, você está sinalizando para o seu subconsciente que a sua missão tem precedência. Esse é o momento em que a sorte deixa de ser um evento fortuito e se transforma numa resposta do ambiente a alguém que tem domínio sobre o próprio foco. Considere o caso hipotético de alguém que, por hábito, dedica os primeiros 15 minutos ao silêncio reflexivo. Não é apenas uma prática de relaxamento, é uma limpeza de terreno. Enquanto a maioria corre contra o relógio, sentindo o peso do que não foi feito, essa pessoa está alinhando a sua energia com o seu propósito definido. O que acontece é uma reconfiguração perceptiva. As oportunidades que antes estavam ocultas pelo ruído mental tornam-se visíveis. É como se, ao calibrar a lente da sua atenção logo na aurora, você passasse a enxergar padrões e conexões que antes escapavam despercebidos. O sucesso, quando observado através da ótica de Hill, é muito menos sobre magia e muito mais sobre a capacidade de filtrar a realidade. Se você acredita que sua semana será difícil, sua mente procurará provas disso a cada esquina. E acredite, você as encontrará, pois o cérebro humano é um mecanismo especializado em confirmar crenças.
A pergunta, portanto, não é o que a sorte vai te trazer nos próximos dias, mas o que você está decidido a encontrar. Perceba que essa constância não é um evento isolado, mas uma disciplina acumulativa. Uma única manhã com foco definido pode não alterar o seu cenário financeiro ou social instantaneamente, mas 7 manhãs consecutivas de intencionalidade criam uma inércia poderosa. É aqui que entra o conceito de persistência aplicada. A resistência inicial que você sente ao tentar impor essa nova ordem é apenas a inércia do seu eu antigo tentando manter você no trilho conhecido da mediocridade. Não lute contra essa resistência, apenas observe-a como quem observa uma nuvem passageira que não tem poder sobre o sol que ela tenta encobrir. A sua capacidade de se manter fiel à nova rotina, mesmo quando os resultados não aparecem nas primeiras 24 horas, é o que sedimenta a sua nova identidade. A maioria desiste exatamente na fronteira entre o antigo modelo de vida e a nova realidade, simplesmente por não ter a paciência necessária para a maturação do seu novo estado de espírito. Você está pronto para ser a exceção que sustenta o seu compromisso até que o ambiente ao redor não tenha outra opção senão se ajustar à sua postura? Existe ainda um detalhe sobre essa transição que poucas pessoas consideram, algo que pode acelerar drasticamente a velocidade com que suas condições se alteram. O segredo que acelera essa mudança é o alinhamento total da sua intenção com uma fonte maior. Napoleão Hill falava sobre a mente mestra, mas a Bíblia revela que o início de toda verdadeira sabedoria está no temor do Senhor e na submissão completa dos seus planos à vontade do Criador. Quando você entrega suas vontades logo ao despertar, você deixa de carregar o peso de tentar controlar resultados e passa a agir com a clareza de quem confia em algo que não falha. O mundo insiste em te convencer que você precisa brigar por cada centímetro de progresso, mas a Escritura diz que é Deus quem dá a sabedoria necessária para cada desafio que você enfrentará nesta semana. Essa é a chave que vira a sua realidade. A mudança não vem de uma sorte aleatória, mas da substituição da ansiedade pela confiança inabalável em Deus. O sucesso duradouro começa quando você, ainda no silêncio da manhã, decide alinhar seus pensamentos, suas metas e suas ações com os princípios eternos. Se você realmente deseja que essa semana seja diferente, que os velhos ciclos sejam quebrados e que uma nova porta se abra por conta da sua postura, firme esse compromisso agora. Não basta apenas desejar a mudança, é preciso sustentar a decisão. Se esta reflexão trouxe à luz que você precisava para começar seus dias com uma nova mentalidade e um compromisso renovado com Deus, deixe o seu amém aqui nos comentários, como um sinal de que você assumiu o controle da sua direção esta semana. Inscreva-se no canal para continuarmos alimentando sua fé com a palavra todos os dias e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa sair da estagnação. Que o Senhor abençoe as obras das suas mãos e que a sua paz guarde o seu coração em Cristo Jesus. Amém.